A gente volta aqui com o TV Mar News já trazendo uma boa notícia, né? Boas informações aqui para vocês. O Congresso Nacional aprovou na última quinta-feira uma medida provisória que obriga planos de saúde a cobrir medicamentos de uso oral no tratamento do câncer. E a gente conversa sobre esse assunto agora com Juliano Pessoa, que é advogado, vai nos trazer mais detalhes a respeito dessa MP. Bom dia, seja bem-vindo aqui mais uma vez ao TV Mar News. Então, medida provisória já foi aprovada na última quinta-feira, já passa a valer a partir de quando? Bom dia, Paulano, bom dia a todos que nos assistem. Na realidade, ela foi aprovada e está aguardando só a sanção do presidente da República para poder virar lei definitivamente, né? Ela estava bem próximo de caducar e houve uma movimentação política e foi feito um acordo do Congresso Nacional dos Parlamentares com o governo federal e decidiram aprovar e aí trazer várias novidades, inclusive para esses pacientes, né? Uma modificação bem interessante que traz muito benefício em relação especialmente aos prazos para atualização do rol da ANS. Só para fazer uma linha do tempo, Orlando, e para que as pessoas entendam, esse rol ele era atualizado de 2 em 2 anos, então, ou seja, tinha uma defasagem muito grande entre o avanço da ciência. Exatamente, né? A ciência evolui muito rápido. Exatamente. Né? A cada instante a gente vê aí novidades, principalmente no tocante a tratamento de doenças como câncer. Exatamente, e são pessoas que naturalmente, pacientes que correm contra o tempo, né? Uma doença extremamente avassaladora e quanto mais rápido ele conseguir combater, maiores são as chances dele sair vitorioso dessa batalha. Então, para se ter uma ideia de termos práticos, o que é que essa medida provisória que vai virar lei traz efetivamente na prática? Prazo de 180 dias para atualização do rol da ANS, que antes era de 2 anos. A ANS, o ano passado, depois da edição da medida provisória, ela tentou trazer um ar de proatividade, reduzindo esse prazo para 6 meses. Tá? Mas isso só após a edição da medida provisória. Agora a medida provisória traz taxativamente 180 dias, podendo ser prorrogado por até mais 90 dias, caso seja necessário. Tem que ser fundamentada a prorrogação. Para os medicamentos de uso oral para o câncer, que também está previsto nessa norma, o prazo é ainda mais curto, 120 dias, podendo ser prorrogado por mais 60 dias. Então, ou seja, o que é que se ganha na prática? Agilidade de inclusão de novas drogas, na realidade, para combater esse tipo de patologia que é extremamente agressiva. Pois é, né? E quando a gente fala em agilidade, é como você bem citou aí, gente, quem tem câncer ou quem tem aí um parente com câncer sabe o quanto que o tempo realmente ele se torna o nosso inimigo, é um dos principais inimigos, né? A gente precisa, de fato, correr contra o tempo para conseguir, então, aí êxito no tratamento, né? A gente sabe também que não só o SUS, mas os planos de saúde também, eles são obrigados a dar tratamentos ambulatoriais. E aí a gente vem, então, com essa medida provisória que dá a possibilidade de tratamento através de medicamentos orais também, não é isso? Mas e de repente, quem já é beneficiado, porque você já bem disse, já era uma medida provisória que foi votada novamente, né? Isso, aprovada novamente. Quem já fazia uso ou que quer novamente ter, não consegue o plano de saúde, não consegue fazer essa aprovação, que trâmite deve fazer? Olha só, você toca num ponto bem importante. Veja, aquele paciente que já vem fazendo uso, inclusive aquele que fizer uso daqui para frente, essa norma também trouxe uma regra interessantíssima. Caso a ANS descumpra este prazo que foi estipulado, limite, né, para que ela atualize, por qualquer motivo que seja, e algum paciente nesse curso já estava se beneficiando, ele permanece obtendo o benefício posteriormente a isso. Bem como, se ela não se manifestar nesse prazo que foi prescrito, automaticamente é incluído no rol de procedimentos de cobertura obrigatória o tratamento ou o procedimento que estava em discussão, mesmo que em momento posterior ela se manifeste contrariamente à inclusão, aquele paciente que já vinha se beneficiando do tratamento permanecerá usufruindo dele normalmente. Então, as pessoas fiquem tranquilas em relação a isso. Em relação às medidas que os pacientes precisam tomar em face de alguma negativa ou algum obstáculo, é importantíssimo que as pessoas criem o hábito, Orlando, de automaticamente repassar essa informação para a própria Agência Nacional de Saúde Suplementar. A ANS, através do site ans.gov.br ou do 0800, as pessoas entram em contato direto, abrem uma reclamação em face da sua operadora e a ANS entra em contato com essa respectiva operadora buscando informações daquele caso concreto, o porquê daquela negativa ou daquele obstáculo está sendo criado. Se for constatado que a operadora vem de forma
maliciosa, vamos dizer assim, obstaculizando o acesso do paciente àquele tratamento, ela terá sanções administrativas por parte da agência e também poderá sofrer outras medidas cabíveis. Além disso, o paciente também pode buscar auxílio junto aos órgãos de proteção e defesa do consumidor, os PROCONs, bem como, se for o caso, a depender da gravidade e da urgência do caso, buscar auxílio de um profissional da área jurídica para tomar as medidas cabíveis no Poder Judiciário, fazendo com que a empresa seja obrigada a cumprir. Pois é, agora a gente sabe também que existe uma certa morosidade quando a gente vai para os trâmites jurídicos, né? Como que esse paciente que corre já contra o tempo, o que é que ele pode fazer para agilizar a questão da saúde dele, enquanto todo esse processo vai girando aí no trâmite judiciário? Olha só, essa questão do tempo é interessante também para a gente esclarecer. No tocante a alguma medida jurídica que seja necessária para atender alguma questão de saúde que é urgente daquele paciente, a gente sai um pouquinho desse trâmite comum do judiciário. Então, vai ser apreciado um pedido de liminar, né, que ele é apreciado de forma urgente pelo magistrado e, às vezes, em alguns dias, a gente consegue uma definição se há concessão ou não dessa medida liminar. Se houver, isso é extremamente ágil e o paciente já passa a usufruir dos benefícios daquela decisão positiva. Caso a liminar seja indeferida, ou seja, seja negada, aí de fato o trâmite seguirá normalmente até que o mérito daquela demanda seja apreciado. Mas em regra, casos de saúde, eles passam na frente dos demais processos, né? Especialmente se estiver se tratando de um idoso e a depender do tipo de patologia, mais ainda. Então o magistrado aprecia isso de forma bem mais ágil e traz uma decisão o mais rápido possível. Eu queria que você pudesse deixar então aqui para a gente algumas dicas de como que o consumidor, né, como que o paciente, ele deve fazer caso o plano de saúde se negue a fazer algum tratamento. Por exemplo, a gente tem aí o caso do PET scan. Muitos planos de saúde ainda se negam a fazer esse tipo de exame, que é primordial para quem está fazendo um tratamento aí contra o câncer, né? Por que as operadoras ainda se negam tanto a fazer esse tipo de exame? E nesse sentido, caso a operadora se negue, o que é que a gente deve fazer? A gente paga por fora e tenta um reembolso depois? Como é que a gente deve proceder? Ótimo, é bem pertinente essa pergunta. Veja só, é importante, primeiro, que o paciente tente esse contato com a operadora do plano de saúde, requerendo essa autorização, né, naturalmente com a fundamentação do laudo médico que encaminhou aquele procedimento. Se possível, ele faça isso sempre por e-mail. Se fizer por ligação, é importante que as pessoas criem o hábito de pedir o número de protocolo, porque essa ligação ficará registrada e poderá ser utilizada como prova no momento posterior. Além disso, caso o plano demore de forma desarrazoada em responder, né, existem prazos a serem cumpridos e a operadora precisa informar qual é o prazo de análise daquele procedimento no caso concreto. Se ela demorar muito e o médico, por outro lado, estiver pedindo de forma urgente a realização daquele procedimento, pode sim existir a possibilidade do paciente, de repente, realizar por conta própria e, se for o caso, pedir, no momento posterior, o reembolso junto ao seu plano, já que é a operadora que deu causa àquela morosidade e, naturalmente, ele tinha uma urgência em realizar o procedimento. Além disso, ele, mais uma vez, reporte essa informação imediatamente para a Agência Nacional de Saúde Suplementar. As pessoas pensam, infelizmente, Orlando, que isso não funciona na prática. Pois é, era isso que eu ia dizer, porque geralmente, falar com a ANS, tu acha que a Agência Nacional de Saúde vai me dar a resposta? Exato. Dá a resposta mesmo? Em tempo hábil? Quais são os canais que a gente deve utilizar? Ou pelo site ans.gov.br ou 0800. E assim, por mais que as pessoas pensem que não, funciona muito. Porque a ANS é a agência reguladora das operadoras em todo o país. Então, quando alguém da ANS entra em contato com a operadora, ela naturalmente tem que prestar informação de forma ágil. E ela precisa esclarecer o que é que está acontecendo naquele caso concreto. Em muitos casos, o plano autoriza o que não estava autorizando, ou, se for o caso, ele responde com as sanções administrativas por conta dessa não cobertura, dessa não autorização. Então, é muito importante que as pessoas repassem essa informação, porque a agência não sabe, muitas vezes, o que está acontecendo aqui em Alagoas ou em outros estados do país. O país é imenso. Então, a informação chegando, eles entram em contato, sim, e respondem para o consumidor em seguida, que entrou em contato e o que foi que aconteceu naquele caso concreto. Às vezes existem casos, infelizmente, de alguma confusão por parte do consumidor dele requerer e ainda está dentro do prazo de análise. Mas a ANS reporta essa informação para o consumidor, dizendo, olha, aguarde mais X dias, que a sua operadora tem X dias para poder lhe responder de forma concreta. Caso isso não aconteça, entre em contato conosco novamente. Então, ou seja, existe essa troca direta de informação
com o próprio consumidor. É importante que ele use essa ferramenta em seu favor, porque ela funciona na prática e ajuda a agilizar os processos. Muito obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News. A gente volta a se encontrar em outra oportunidade. Eu que agradeço. Muito obrigado.